Conforme for chegando mais gente, eu vou avisando e vou aceitando, pessoal. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu peço desculpas, viu, que semana passada a gente não teve aula. Eu não estava sabendo que ia ter alteração de horário aquela semana. E quando eu fiquei sabendo que vocês tinham minha aula, eu ainda estava trabalhando, estava lá na UFMG. Então não tinha nem como. A aula já estava pronta, só que eu não tinha como dar. Se tiver aí o sábado de reposição nessa semana ou na próxima, talvez eu converse com a Átila para ver se eu pego uma aula de reposição, porque eu não estava nem sabendo é, desse horário, eu não estava nem sabendo que tinha mudado, beleza? Mas isso aí acontece. É, A outra aula de semana retrasada eu acho que eu postei no YouTube. E aí hoje eu posto, né, a gravação e posto os slides também. Então na aula passada, que já deve fazer um tempo considerável, a gente discutiu um pouco sobre as ideias de evolução, a gente discutiu um pouco sobre como que ah, nós, enquanto seres humanos, conseguimos operar mudanças muito drásticas em organismos, né? Em organismos que a gente cultiva como alimento e como até animais domésticos, né? Como os cachorros, os gatos. A gente consegue selecionar características. Eu dei o exemplo da mostarda e a gente viu aquele vídeo, né? Eu postei também o link do YouTube para quem não estava na aula passada poder reassistir, que é aquela história do milho, né? Espero que vocês tenham gostado, acho aquele vídeo bem interessante porque dá uma ideia de como que nós podemos selecionar características de organismos que a gente acha desejáveis, simplesmente escolhendo essas características e deixando que aqueles organismos que têm essa característica se reproduzam. Dá para você fazer isso em casa, né? Se você escolhe, sei lá. Boa noite, Maria. Se você escolhe, é, sei lá, fazer uma seleção de orquídeas, né? Quem cria orquídea em casa pode escolher a cor da flor, pode escolher um monte de coisa. Várias plantas que a gente cultiva para comer, você tem esse processo de seleção também. A gente discutiu também, né, que essa figura, que essa imagem, que é muito usada em livros, em revistas, ela não traduz a ideia de evolução. Isso é um conceito muito, não vou dizer nem simplificado, é um conceito errado. Né? A evolução ela não se dá de maneira linear. Ela não é dessa forma de macaco virando ser humano. Né? Muita gente se questiona e ao estudar a evolução tem essa pergunta, né? Se o ser humano veio do macaco, se os macacos vão virar seres humanos. Isso não é verdade. Isso não é como a evolução funciona. A evolução funciona de um jeito um pouquinho mais complicado, que é essa ramificação, essa árvore. Mas eu acho que tem uma equivalência boa dessa árvore quando a gente pensa na nossa família, no nosso parentesco, né? Nós temos pais e mães, e nossos pais têm é, pais e mães, né? A gente tem avós maternos e paternos, e isso vai se ramificando numa árvore genealógica. A única diferença é que na árvore genealógica, geralmente, a origem a gente olha em cima e a parte mais recente a gente olha embaixo. Numa árvore filogenética, por algum motivo, a gente trocou a ordem porque eu acho que fica mais fácil de ver. E a gente falou
da mostarda, né, que é essa plantinha aqui. Depois vimos aquele vídeo do milho, né? Até perguntei o que vocês acharam. E quem não viu, né, não estava na aula ou precisou sair, por favor veja, porque aquele vídeo é muito legal. Tem legenda em português, a legenda tá boa e vale a pena assistir. E aí, a seleção artificial, que é esse processo de escolher características que a gente acha que são desejáveis em organismos que o ser humano está controlando, explica muito bem o que o homem faz. E foi o que o Darwin observou. Ele ficou um bom tempo estudando vários organismos que já eram conhecidos, raças de cachorro, pombos, até as ervilhas, né? Apesar do cara que ficou mais conhecido com as ervilhas ser o Mendel, o Darwin fez alguns experimentos importantes com algumas plantas cultiváveis que o ser humano se alimenta, né? E ele percebeu que muitas das raças, das variações que a gente conhece, são fruto de seleção artificial, que é um processo humano, é um processo consciente, né? A gente vai lá e a gente escolhe que a gente quer, sei lá, uma raça de gado que produza mais leite, né? Então você seleciona aquelas vacas cuja produção de leite é mais alta para terem filhotes. E aí ele se põe essa pergunta, né? E na natureza, o que acontece? Um dos exemplos mais interessantes que o Darwin traz no livro dele, Na Origem das Espécies, é esse daqui. É uma tradução, eu peguei isso aqui de uma tradução da USP, se eu não me engano, que não sei nem se é da USP, mas esse trecho ele aparece de maneiras diferentes dependendo da tradução que você pegar para ler. Que é o seguinte, né, o Darwin estava lá estudando, ele viajou, como a gente discutiu bastante, né, pelo mundo todo, e de todos os animais conhecidos, o elefante, assim se julga, né, o que eles acreditavam na época, é o que se reproduz mais lentamente. Fiz alguns cálculos para avaliar qual seria provavelmente o valor mínimo do seu aumento em número, ou seja, ele queria ver qual que era a taxa de reprodução de um elefante, né, da população de elefantes. Vamos pegar aqui o ser humano como exemplo. O valor mínimo, né, que um ser humano tem é de um filho. Hoje em dia de zero, porque muita gente escolhe não ter filhos, mas né, se a gente for pegar a média aí da nossa taxa reprodutiva mínima, que está hoje no mundo aí em torno de 1, alguma coisa, né? As famílias têm entre 1 ou 2 filhos geralmente. Está cada vez mais difícil ter famílias com 3, 4, 5, 6, né? A família da minha mãe, ela tem o quê? 8 irmãos. Isso está se tornando cada vez mais difícil. Então ele queria ver qual que era o valor mínimo do aumento em número de um elefante, né, da população de elefantes. Então, ele faz uma estimativa. Pode, sem temor de errar, admitir-se que começa a reproduzir-se, né, o elefante começa a se reproduzir na idade de 30 anos. Porque um elefante ele vive aí cerca de 80 até 100 anos e ele começa a se reproduzir velho, já com 30 anos. E aí ele continua se reproduzindo até os 90. Neste intervalo, produz 6 filhos, né? Lembrando que a gestação do elefante é bem longa, né? Um elefante, uma aliá, né, que é a fêmea do elefante, ela tem gestações de 2 anos, né? Fica 2 anos com o bebê na barriga, no útero. Produz 6 filhos e vive por si mesmo até a idade de 100 anos.
Ora, admitindo estes números, em 740 ou 750 anos, haveria 19 milhões de elefantes vivos, todos descendentes do primeiro casal. A gente sabe que o elefante existe aí já há bastante tempo, né? A gente tem relatos aí de elefantes sendo usados para, sei lá, invadir a, a República Romana, né, nas guerras lá de Cartago, de 50 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, mais ou menos. A gente tem relatos na Índia, ainda mais antigos, do elefante indiano. Então a gente sabe que o elefante está aí, sei lá, bastante tempo, bem mais do que 750 anos. E aí a grande pergunta é, vocês têm uma ideia, um chute aí de quantos elefantes a gente tem vivos hoje no planeta? Deixa eu ver. O navegador aqui. Gente, algum chute? Vocês acham que é mais de 19 milhões ou é menos de 19 milhões? Vocês acham que o Darwin acertou ou errou nessa estimativa? Errou para mais, errou para menos? Um acha que tem menos elefantes, a Maria acha que tem mais e a Valkyria acha que tem menos. Quem acha que tem menos? Acha que tem menos por quê? Pode abrir o microfone, gente. Uhum. E quem acha que tem mais? Acha que tem mais por quê? A Valkyria diz que tem menos porque ele se reproduz pouco. Realmente ele se reproduz numa taxa lenta. Mas a conta que ele fez aí tá certa. 750 anos, sai do elefante, Juan. Sai do elefante. Marfim vem desse bichinho aí, a presa dele, né? Esse dente canino dele, que ele sai pra frente ali, um instrumento de defesa. Ok, Maria, você acha que tem mais, mas não sabe. E o Juan acha que foi a caça. Beleza, gostei, gente. Já tem uma discussão aqui. Já dava pra eu dar uma aula inteirinha só pra gente tentar descobrir o que aconteceu com esses elefantes. Mas eu gostei que vocês já me deram algumas ideias. Vocês me deram a ideia de que ele reproduz pouco, e realmente ele reproduz pouco. Mas a gente tem que lembrar que o elefante, né, ele falou aí que ao longo da vida dele produz 6 filhos. Então, se o elefante, né, viver durante os 100 anos e tiver 6 filhos, ele se reproduz numa taxa mais alta do que o coronavírus se espalha, por exemplo. Ter 6 filhos na vida, né? Um indivíduo ser capaz de gerar 6 é muita coisa. O coronavírus aí, ele está se espalhando hoje, aqui em Belo Horizonte, ele está se espalhando numa taxa bem controlada. Mas as variantes aí estão numa taxa de 3. Isso, Maria, é um crescimento exponencial, né, que a gente fala. Quando a gente está tratando de um crescimento exponencial, tem aquela pergunta de pegadinha de prova, de matemática, que é assim, né, eles gostam de usar muito com cultura de bactéria. Se eu tenho uma colônia de bactéria que se replica, né, ela duplica de tamanho a cada 20 minutos. E eu sei que à meia-noite a minha placa de cultura de bactérias ficou cheia. Que horas
que ela estava com metade da placa tomada pelas bactérias. Falei matemática, bugou. Valkyrie diz regra de 3. Estão fazendo a conta? Na verdade, Valkyrie, essa questão ela não é dada nem para a regra de 3. Ela é dada quando a gente começa a aprender potenciação lá no ensino fundamental. A regra de 3 eu não sei se dá para fazer, eu acho que não, porque quando você está tratando de um crescimento exponencial, essa relação de proporcionalidade ela é mais ou menos ela é perdida, ela tem uma proporcionalidade diferente. Mas o fato é que se meia-noite a minha placa de cultura de bactérias estava com a colônia ocupando metade dela e ela duplica a cada 20 minutos, se eu voltar 20 minutos no tempo, às 11 horas e 40 da noite, ela estava com metade da capacidade. Então o crescimento exponencial no começo ele parece que é baixo, né? Uma bactéria gera duas, duas geram quatro, quatro geram oito, 8 geram 16, 16 geram 32, mas isso vai escalando rapidamente. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Mesmo o elefante que tem essa reprodução lenta, em teoria seria capaz de ter aí 19 milhões de elefantes. A gente não tem 19 milhões. Spoiler. A gente tem hoje, eu procurei quando eu estava fazendo esses slides, eu acho que tem cerca de 400 mil, 300 mil, era algum número por aí, de elefantes vivos. Bem menos do que ser humano, né? Ser humano a gente tem 8 bilhões no planeta. E aí, deixa eu só relembrar aqui o que vocês escreveram. Eles não estão eles não são considerados ameaçados de extinção, Valkyrie, hoje em dia, mas eles têm um número bem menor. O Juan tinha falado que poderia ser uma função ou logaritmo. É uma função exponencial, né? E a Maria tinha comentado esse negócio, né? Tem vários programas de proteção, tem. Mas já teve programa de caça aos elefantes também, né? E foi caça para controlar a população. Na África você tinha um problema, acho que foi na década de 70, em que tinha uma superpopulação, não uma superpopulação de 19 milhões, mas você tinha muito elefante na África. E ele é um animal que, apesar de parecer bonzinho e dócil, causa bastante estrago quando ele está em período reprodutivo, né? Está no cio. Fica muito um animal que fica muito nervoso, causa muito acidente, muita morte e destrói casa, destrói comunidades e tudo mais. E eles criaram um programa, não sei se foi no Congo, foi algum país africano, agora eu não lembro, que eles precisavam controlar a população. Então eles promoveram um programa de caça aos elefantes. Hoje não tem mais, porque a população diminuiu bastante. Foi muito caçada pelo marfim, né? O Juan lembrou aí, a presa dele é usada para fazer artesanato, para medicina tradicional de algumas populações lá na China, no Oriente, né, no Extremo Oriente.
E o fato é que tem bem menos do que esses 19 milhões. O que acontece com esses elefantes? Por que a gente não tem uma superpopulação de elefantes? Eu trouxe algumas explicações, né? Aqui a primeira, ela tá aí mais ou menos na ideia da caça, né? Alguém controla quais elefantes vivem e morrem. E realmente o ser humano caça o elefante, ele tem esse impacto na população, tá? Não tô tirando a responsabilidade do ser humano aqui. Mas antes do ser humano pisar no planeta e dominar a caça e conseguir causar esse impacto, não tinha 19 milhões de elefantes. Então a gente pode dizer que essa ideia aqui do elefante, de controlar qual elefante vive e qual morre, ela não é a melhor ideia possível, não. Ela não é a melhor explicação que a gente tem. Eu tinha colocado um efeito na apresentação, mas acho que eu perdi ele, porque não é essa versão. Segunda ideia, os elefantes são acometidos por doenças que afetam sua fertilidade. Essa aqui já é um pouco mais fantasiosa, né? Você achar que todos os elefantes vão ficar inférteis e não vão ter filho? Não. O ser humano, você tem aí seres humanos, né? Tanto homens quanto mulheres que são inférteis, não conseguem ter filhos biológicos. Mas você tem outros que são. Não é uma coisa que é distribuída igualmente para todos eles. A gente tem variações. E aí a gente chega nessa terceira ideia aqui, que eu acho que seria a melhor explicação, né, que é mais completa. Vários elefantes não vão chegar na idade adulta e não vão deixar descendentes férteis. Isso vale para elefante, para cachorro, para lobo, para coruja, para pinheiros, para árvores, né, brasileiras, pau-ferro, ipê. Vale para qualquer organismo vivo que você for pensar. Vários organismos não atingem a idade adulta, então eles morrem antes de poder se reproduzir e não deixam descendentes. Seja porque ficaram doentes, né? Hoje em dia a mortalidade infantil no mundo todo vem caindo, mas ela já foi uma mortalidade muito mais alta, né? Nos seres humanos mesmo, era muito comum as crianças ficarem doentes e não atingirem a maturidade, não terem filhos. Muitos elefantes podem, quando são mais jovens, mais frágeis também, serem atacados por predadores, né? Você tem animais que caçam, tanto guepardos quanto leões, que podem atacar na savana africana aqueles elefantes que são menores, que são mais indefesos, né? Quando eles estão mais afastados do grupo. E pode ser que eles não deixem descendentes simplesmente porque não encontraram um par para se acasalar, né? A gente tem que reconhecer que vários animais na natureza podem ficar aí sozinhos. Eles podem não encontrar com quem se reproduzir, né, na espécie deles. Muitas vezes isso acontece por influência da caça. Outras vezes simplesmente porque o organismo não teve essa sorte de encontrar um parceiro para ter filhos, né, ter filhotes. Ou então pela falta de alimento. Se tem uma seca na região onde esses elefantes habitam, tem uma escassez de alimentos, vários deles vão perecer simplesmente por competir por essa comida e não ter alimento suficiente para todo mundo. Então eles podem morrer por conta dessa falta de alimento e não deixarem descendentes. Ou seja, a conta que o Darwin fez assume um mundo ideal. Assume um mundo em que todos os elefantes têm comida,
não ficam doentes, não morrem, não tem predadores e que eles vão sempre produzir 6 filhos. O modelo que ele usou é um modelo que está longe da realidade. E ele discute isso no livro. O que ele diz é o seguinte, que esses fatores aqui, doenças, predação, falta de um parceiro para se reproduzir ou falta de alimento, vão influenciar no controle dessa população de qualquer espécie viva. Se não tivesse isso, não tivesse limitadores, a superpopulação seria real. Você ia ter superpopulação de qualquer espécie do planeta. De rato, barata, cachorro, aranha, elefante, baleia, qualquer animal ia se reproduzir em uma escala muito maior do que a gente seria capaz de controlar, né? Além da seleção natural, aí a gente tem a caça humana, as ações antrópicas que geram o processo de extinção de espécies. Mas se a gente tira a ação humana, a própria natureza tem um equilíbrio, ela balanceia muito bem as populações. É muito difícil você ver uma superpopulação acontecendo, né, de qualquer espécie, se você não tiver um distúrbio no ecossistema. E aí a gente chega nas viagens do Darwin, né? A gente falou dessa conta da superpopulação, falou de um monte de coisa. E o Darwin, como eu falei, ele nasceu lá no Reino Unido e ele saiu dessa cidade aqui, Plymouth. E ele viajou, deu uma volta ao mundo e foi na costa africana, em Cabo Verde, passou na Bahia, foi para o Rio de Janeiro, Montevidéu, foi para as Ilhas Falkland, Valparaíso, no Chile, Lima, depois foi para Galápagos, foi para a Austrália, para Nova Zelândia, né? Passou aqui na ilha da Tasmânia, na costa da Austrália, ele aportou aqui também, nessa outra cidade, né? Rei Jorge. Na ilha de Cocos, passou perto aqui da Papua, da Indonésia e tudo mais, foi para as Ilhas Maurício, Cidade do Cabo, voltou para a Bahia, eu acho que ele gostou muito da Bahia, resolveu tirar umas férias ali, passou em Açores, Cabo Verde de novo, voltou. E um dos os pontos que chamou muito a atenção do Darwin, que ele não chegou a estudar completamente, mas ele viu, foi nas Ilhas Galápagos, que lá você tem uma espécie de ave, né, de pássaro, que é o tentilhão. Ele é uma ave que pode se alimentar de várias coisas, pode se alimentar de animais, pode se alimentar de sementes, pode comer, né, algumas plantas, pode comer sementes mais duras, sementes maiores, sementes menores, larvas de inseto. E ele percebeu que nas ilhas de Galápagos, que são um arquipélago, se tinha várias espécies de tentilhão, que estão representadas aqui, mas essas espécies elas não eram muito distinguíveis umas das outras. Alguns são muito parecidos, né? Por exemplo, esse aqui, ele tem um bicão grande, você consegue distinguir desse aqui que tem um bico menor. Mas ele não é tão diferente de uma outra espécie que tenha um bico mais robusto, né? E ele falou, provavelmente todas essas espécies de tentilhão têm um ancestral comum e devido ao processo de seleção natural, ou seja, às dificuldades impostas pela vegetação, pela disponibilidade de alimento de cada uma das ilhas,
essas espécies foram, então, se adaptando, foram aqueles indivíduos que eram aptos a ingerir aquele determinado alimento que tinha disponível nessas ilhas, conseguiam alimento e sobreviviam para se reproduzir. E os que não tinham condições de obter alimento não se reproduziam, morriam, e aquela característica não era passada adiante. E aí você tem aqui, né, alguns que têm esse bico mais forte, são animais que comem mais sementes, né? Eles têm bicos que quebram a casca das sementes e se alimentam basicamente de plantas, né, de sementes. E você tem alguns outros bicos que são para agarrar ou para fuçar, né, para revirar a terra, revirar uma casca de árvore, revirar uma superfície e conseguir animais. Então você tem alguns tentilhões que comem tanto sementes quanto larvas de insetos, né? Comem minhocas, comem vermes, comem esse tipo de animal. E você tem alguns que só comem animais, né? Tem esse bico mais afilado aqui, ele é mais pontudo. E esses tentilhões chamaram bastante a atenção do Darwin por conta dessa semelhança física entre todas as espécies e uma variação pequena ali no bico, no tamanho, na coloração, mas todos eles eram muito parecidos. Então ele propôs essa ideia. Ele não chegou a estudar muito a fundo, mas esses dois velhinhos aí, eles são um casal que estudaram. A vida deles foi estudar esses tentilhões. Eles publicaram vários livros, né? Eles são meio famosos assim na biologia. O nome deles é Rosemary e Peter Grant. E eles fizeram vários estudos durante mais de 30 anos sobre esses tentilhões que vivem na ilha Daphne Maior, é uma das ilhas lá no arquipélago de Galápagos. O tentilhão, o tentilhão médio de chão, como é o nome popular, Geospiza fortis, que é esse daqui, tem esse bico grandão, mas não é tão grandão quanto esse daqui, é adaptado a pegar sementes que estão no solo com esse bico dele que é bem curto e grosso, um bico reforçado. E aí, em 1976, as sementes que existiam na ilha eram bastante abundantes e diversas. Mas o que aconteceu? Em 1977, teve uma seca. Em 1977, esse casal já estava lá estudando. E as sementes ficaram mais difíceis de ser encontradas, ficaram mais escassas. Depois que os tentilhões comeram todas as sementes menores, eles tiveram que buscar sementes maiores, que tinham mais espinhos, que eram mais duras. E aí, aqui do lado, a gente tem um gráfico que apresenta a distribuição do comprimento dos bicos da população antes da seca e depois da seca. Então aqui em branco é antes da seca e aqui em preto é depois da seca. Primeira pergunta, vocês sabem ler esse gráfico? Que tipo de gráfico que é esse? Pessoal, alô? Isso, ele tem o número de pássaros. Uhum. Número de passos
pássaros pelo tamanho do bico. Beleza. Esse gráfico, o nome dele é histograma, tá? Histograma, com H. H-I-S-T-O-G-R-A-M-A. Histograma. E ele dá uma distribuição, como fala ali no enunciado. O que é essa distribuição? Ele te dá uma distribuição por valores. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, que eu minimizei para ler os comentários. Então, ó, ele me dá uma noção da quantidade de pássaros que eu tenho com um determinado tamanho de bico. Então, aqui, nesse eixo Y, tem um número, que vai de 0 a 50. E aqui no eixo X eu tenho a profundidade, né, o tamanho do bico. Acho que o tamanho do bico seria a melhor tradução. Está em inglês, né, mas a melhor tradução seria o tamanho. Então, olha só. Com um tamanho de 7,3 milímetros, né, no bico, eu tinha menos de 5 indivíduos, devia ter um. Aqui deve ser um só, no máximo 2 indivíduos. No ano de 1976. Lembrando que, como ele tem essa diferença de cor, eu tenho dois gráficos, duas distribuições em um gráfico só aqui. Então eu tinha um indivíduo só com esse tamanho. Já com esse aqui de 7,8 milímetros, eu tinha 12, talvez 13 em 1976. 8,3 eu tinha 30. 8,8 tinha quase 50, 46, 47. 9,3 eu tinha 45, 46. 9,8, 40. 10,3, opa, começou a cair aqui, ó. Ele tem uma forma que cai, esse histograma, né? Ele sobe e depois ele desce. Tem uma forma que a gente chama de curva de sino. A gente vai discutir um pouquinho isso. E aqui, quando a gente olha o ano de 1977, não tem nenhum com esse tamanho daqui de bico. Tem um indivíduo com esse tamanho de 7,8, uns 2 ou 3 com esse tamanho de 8,3, uns 3 com tamanho de 8,8, aqui uns 7 com tamanho de 9,3, aqui quase 10, aqui 10. Primeira coisa, aconteceu uma mudança aí de 76 para 77. Uma mudança óbvia, que o gráfico está informando vocês. Qual mudança que foi essa? Caiu muito. Maria Eduardo já sacou. Ele caiu, mas ele caiu por quê? Se eu não desse nenhuma informação no texto, vocês poderiam ficar perdidos e pensar assim, ele caiu porque os dois aí, Grant, esses dois pesquisadores, ficaram com preguiça, passou um ano e falaram, não vamos procurar tanto pássaro. Mas aí a Maria, que é muito esperta, já me mandou ali, vários morreram durante a seca. Então o gráfico ele te dá várias informações. Aproveitem toda vez que tem um gráfico para você extrair o máximo de informação que ele te dá. Aqui você tem um gráfico que está me informando de um ano para outro, diminuiu o número de indivíduos. Ele me dá outra informação importante. É um histograma, não é? Em 1976, ele tinha essa forma de sino. Toda vez que esse histograma tem uma forma de sino, ou seja, ele começa baixinho, depois ele sobe, depois ele desce, ele está mostrando uma coisa que a gente chama de distribuição normal dos meus dados. O que é isso? Toda vez que você tem uma distribuição normal, quer dizer que você tem vários dados, vários valores
próximos da média, próximos da mediana, né, do valor que é médio, que é intermediário ali daquela distribuição, que seria ali entre 8 e 9, 9,5, 8,5 milímetros, no caso do bico do, do tentilhão. Você tem uma grande quantidade de indivíduos no meio. E várias coisas na natureza se concentram nesse valor médio. Sei lá, a altura de seres humanos. Existem poucas pessoas que são muito baixas, sei lá, com menos de 1,40 m, e muito poucas pessoas que são muito altas, com, sei lá, mais de 1,80 m, né, 1,85 m. Alguns países você vai ter variação, tem lugares que a altura média é menor e lugares que a altura média é maior. Mas, grosso modo, se eu pegar todas as pessoas, vai ter uma altura média, onde a maioria das pessoas vai estar e uma minoria vai estar nos extremos, nas caudas desse histograma. E aí, a informação que está ali é a seguinte: de 76 para 77, o que aconteceu com essa distribuição? Mudou. O que aconteceu? Vocês estão vendo aqui que agora eu tenho uma cauda mais longa, né? Eu tenho menos valores pequenos e eu tenho valores maiores aqui no ano de 1977. Isso significa que a média mudou. Se você pegar a média do comprimento ali, do tamanho do bico daqueles animais, né, de 1977, que foram amostrados em 77, que já estavam vivos, né, em 76, mas sobreviveram à seca, você vai ver que aqueles que sobreviveram em maior quantidade são aqueles que têm bicos longos, bicos grandes, capazes de quebrar essas sementes mais duras, mais espinhosas. Então ele me informa bastante coisa. Eu já trouxe, né, algumas perguntas para vocês que vocês foram me respondendo. E o tamanho da população diminuiu, né? Ele variou para menos. Então a população de pássaros diminuiu drasticamente. As distribuições mudaram. Eu tinha uma distribuição próxima de uma normalidade aqui. E agora que eu tenho uma distribuição mais unidirecional, mais concentrada em valores altos. As médias mudaram. Se aqui eu tinha uma média de 8, alguma coisa, aqui eu tenho uma média de 9,6, 9,7. E a população do tentilhão passou, então, né, depois da seca, a ter um tamanho menor, claro, e indivíduos com bicos maiores tiveram mais chances de sobrevivência. E aí a grande pergunta, né? Por que eles observaram esse comprimento dos bicos antes e depois da seca? Com a aula de hoje vocês têm condições de tentar entender qual que era a intenção desses pesquisadores. Eles queriam saber o que estava acontecendo com aquela população ao ser submetida a variações ambientais, né? A estresses, períodos de seca, períodos de mudanças que acontecem aleatoriamente, né? Você tem períodos que são mais secos, períodos que são mais úmidos, períodos mais abundantes, menos abundantes. E eles queriam ver como que essa população ia responder a isso. Isso é uma pesquisa prática de como que a seleção natural opera. Vários tentilhões morreram porque não conseguiram alimento. E aí, né, por que a média do tamanho dos bicos é maior
tentilhões que sobreviveram à seca. Os tentilhões que sobreviveram à seca, eles já estavam nessa população daqui, né, dessas barras brancas. Só que eles sobreviveram, né, na média, aqueles que mais sobreviveram na média tinham bicos maiores, mais fortes, capazes de quebrar sementes mais duras, mais resistentes. Então a média aumentou por conta disso. E aí, a minha pergunta para vocês, vocês conseguem imaginar como que seria o gráfico da prole, ou seja, dos filhos desses pais que sobreviveram à seca, se eles tivessem se reproduzido? Como que ia parecer? Nossa aula já está acabando, então não vou esperar vocês responderem. Foi isso aqui que eles encontraram. Ó. Acho que meu mouse deu um problema, mas foi isso daqui que eles encontraram. Um gráfico com essa média, né, nos nascimentos em 1976 e aqui em 1978 um outro gráfico já com a média deslocada para um valor mais alto, porque foram filhotes de pais com bicos maiores, beleza? Pessoal, era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, vocês podem mandar lá no Google Classroom, podem mandar e-mail, podem mandar WhatsApp, o que vocês preferirem. Era isso a aula, gente. Vocês estão liberados. Eu vou Obrigada, resolver professor. aqui a Boa noite. gravação.